assim, sobre não ser escravo de si mesmo. E a gente, quando fala de escravo, a gente já automaticamente já liga essa palavra com uma outra palavra, que é a liberdade. Quando falamos de escravidão, automaticamente já ligamos essa palavra à liberdade. E a Rose terminou aqui a oração dizendo do combate, e é um verdadeiro combate, uma batalha espiritual, uma batalha para sermos livres. Que situação, né? Uma batalha para nós sermos livres. É o que a gente vive hoje e já viemos vivendo há muito tempo atrás, mas hoje de forma um pouco mais profunda, nós estamos numa batalha espiritual para permanecermos livres. E eu digo e repito para vocês, como é bom ser livre. Você já parou para pensar e dizer isso? Alguém já parou e disse, nossa, como é bom ser livre? Vamos dizer isso? Porque eu acho que é muito importante nesse momento. Diga comigo. Como é bom ser livre. A frase é linda. Só que o que vem no nosso pensamento quando a gente diz como é bom ser livre? Eu olhei para alguns e fiquei imaginando como é bom ser livre no domingo à tarde, quando a minha mulher vai para o chá das mulheres. Alguns até pensaram nisso. Como é bom ser livre, a gente vai pensar assim, como é bom ser livre, eu posso fazer o quê? Puxa vida, a liberdade que eu tenho, como é bom ser livre, eu posso pegar no domingo à tarde, que a minha mulher vai estar no chá das mulheres, eu posso pegar o controle da televisão, porque eu sou livre, enfim, livre. Eu sendo livre, eu posso dizer assim, como é bom ser livre, porque eu posso amanhã, por exemplo, sair cedo da minha casa, ir ao parque. Qual parque vocês querem ir? Vamos falar, não sei onde pode, né? O parque Ibirapuera, podemos? Porque a gente é livre. Amanhã nós podemos dizer assim, como é bom ser livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, por exemplo, aí não depende um pouquinho da minha esposa, mas eu sou livre, eu posso comer um pudim desde que ela faça. Mas eu sou livre, como é bom ser livre, porque eu posso comer um pudim que a minha esposa fez. Isso é um detalhe, mas ela fez. Como é bom ser livre. Quantas coisas a gente fica imaginando, como é bom ser livre. Como é bom ser livre porque eu posso sair, posso estudar, posso fazer o que eu quiser. Como é bom ser livre. Isso é demais. É ou não é, gente? Isso é demais. Portanto, nós temos muita noção do que é o grande valor da liberdade quando nós a perdemos. Já dizia uma grande mulher há muito tempo atrás que só damos valor quando só damos valor à água quando a fonte seca. Essa pessoa escreveu isso numa agenda e me entregou porque a agenda era minha. Então ela estava dizendo isso para mim. Ela dizia, só damos valor à água quando a fonte seca. E é interessante isso porque é verdadeiro. Nós vemos hoje as pessoas, todo mundo que passa, eu fico imaginando, quando eu estou de carro eu passo. Eu fico imaginando as pessoas quando passam ali perto, eu sei o pessoal que não mora aqui na região, mas quando vai para o Jardim Represa, por exemplo, passa perto da represa, aí todo mundo olha para a bendita represa do lado e diz, nossa, como ela baixou, como não tinha tanta água, a água vinha até aqui. Por que isso, gente? Porque a gente está ouvindo nos noticiários o quê? A falta de água. A gente passa perto da represa, a gente se compadece da represa. Era assim antigamente, a gente nem olhava para a represa, nem sabia que lado ficava. Hoje a gente dá valor à água quando a fonte seca. Nós só damos valor à nossa liberdade quando ela é tirada. Aí nós damos valor à nossa liberdade. Quanto mais nós não pudermos aí comer o que nós comemos, pegar aquele
aquilo que é nosso, ir para os lugares que nós desejamos, aí nós vamos começar a sentir falta daquela liberdade que nós tínhamos. Mas esse é o pensamento que nós temos quando nós falamos humanamente, no plano humano. Quando nós falamos no plano espiritual, e aí esse sim é para ser pensado, discutido, refletido e analisado. O plano espiritual, a liberdade que está sendo tirada no âmbito espiritual. E é muito bom nós sabermos aqui nessa noite que o tema nos sugere que não sejamos escravos de nós mesmos. Então quem está tirando a nossa própria liberdade? Nós mesmos. E muitas vezes a gente imagina que é aquilo, que é isso, que é aquela pessoa, enfim, espiritualmente quem está tirando a nossa própria liberdade somos nós mesmos. Pergunta para a pessoa: você é livre? Pergunta quem está do seu lado: você é livre? Os casais, se quiserem, pode perguntar com mais. Quando nós dizemos que nós somos livres, nós vamos entender que tem muito valor. Nós falávamos aquilo que a gente podia fazer, mas no âmbito espiritual, nós ainda podemos ser livres. Ainda estamos na condição de sermos livres. Ainda estamos na condição de sermos livres. Eu creio que chegará tempos em que nós teremos muitas dificuldades para nos mantermos livres espiritualmente e na nossa fé principalmente. Mas o tempo hoje é de entender que nós não podemos nos escravizar. E quando a gente diz não ser escravo de si mesmo, é porque quem está escravizando a todos nós são os nossos pecados, o nosso jeito de ser, as nossas maneiras, as nossas formas. Isso está nos escravizando. Quando eu falo dos nossos pecados, aí vai naquela velha história: mas quais são os meus pecados? Hoje teve confissão para as crianças que vão receber a primeira comunhão aqui na paróquia Santo Antônio. E a coordenadora da catequese disse: olha, Márcio, estou surpreendido porque está demorando além do normal. Eu falei: glória a Deus, né? Senão que as crianças estão percebendo que já tem alguma coisa errada. Os nossos pecados, eles precisam ser identificados. Os nossos pecados, a gente consegue identificar, tanto é que a gente os leva para a confissão. A gente sabe o que é certo e o que é errado, tanto que a gente traduz isso numa bela confissão junto ao sacerdote. Mas a atenção que eu quero chamar de vocês e de todos nós aqui nessa noite é para que a gente comece a prestar um pouco mais de atenção naquilo que a gente não está percebendo, naquilo que nós não estamos vendo. Isso é que está escravizando o povo de Deus, a todos nós. E justamente nesse ponto é o ponto que nós temos uma dificuldade maior em identificar. Só para nós fazermos um teste, na comunidade nós partilhamos aqui sobre humildade. A gente perguntava um para o outro: você é humilde? Aí a pessoa de tão humilde, ela falava que não era. Mas hoje a gente pode partilhar diferente. Pergunta para quem está do seu lado aí: você é egoísta? Pergunta para ela. É egoísta? O que ela respondeu? Sim ou não? Sim? Não? Sim ou não? Eu vou facilitar para você que está em dúvida. O egoísmo é um substantivo, vou pegar o que está no dicionário para a gente partilhar. É um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, uma presunção. Agora pergunta de novo: você é egoísta? Ah, agora eu sou. Com tudo isso, agora eu sou. A pessoa que trata só de seus interesses, que carrega consigo os sentimentos do egoísmo, é adjetivada de egoísta. Esse é o egoísmo. E tem um parente dele que é o egocentrismo. O ego que fala mais alto, o ego que fica no centro.
Egocentrismo é a condição ou estado de espírito do egocêntrico. Tem origem no grego, que significa eu no centro. Já ouviram isso? Pergunta para quem está ao seu lado: você fica no centro? Pergunta. Esposos aí, esposas, você é o centro de tudo. O egocentrismo, ele consiste em uma exaltação excessiva da própria personalidade, fazendo com que o indivíduo se sinta como o centro da atenção. Misericórdia. Uma pessoa egocêntrica não consegue demonstrar empatia, ou seja, não consegue colocar no lugar do outro, porque está constantemente ocupado com o seu eu e com os seus próprios interesses. Isso para nós é o que está acorrentando os filhos de Deus. O egoísmo, a pessoa começa a pensar nela própria de maneira tão grande, de tal forma que ela acaba, ou ela mesma, ocupando um lugar que não é dela. Uma frase que hoje eu consigo absorver com muita grandeza no meu coração: Deus está no comando. Deus está no comando. Quando nós queremos estar no comando e tiramos do lugar que era para ser de Deus, nós estamos invertendo as situações, estamos aí sim escravizando a nós mesmos. Porque a Pai Nosso nos diz o que na oração? Seja feito a vossa vontade. A vontade de Deus. Mas dá um jeitinho de ser como a minha, Senhor. Dá um jeitinho de ser como eu quero, Senhor. Ali no momento da oração, a Rose falava e eu me lembrei de um episódio da minha vida, onde nós estávamos participando do Senado, e o Padre Alberto dizia, ele profetizava isso na vida daqueles que estavam ali naquele lugar. Ele dizia: se você perdeu o seu emprego é porque Deus quer te dar um melhor. Se Deus tirou, se colocou dessa forma, se Deus tirou o seu namoradinho, a sua namoradinha, é porque Ele quer te dar um melhor. E nesse momento Ele atingiu meu coração, porque eu tinha perdido a minha namoradinha. E como eu fui egoísta naquele momento, porque era tudo girava em torno disso na minha vida. Tudo girava em torno disso na minha vida. Isso é egoísmo, porque tinha muitas pessoas que tinham perdido seus entes queridos. Tinha muitas pessoas que estavam numa solidão muito mais profunda do que a minha. E eu queria que tivesse sido a minha vontade e não a de Deus. Se Deus proporcionou a perca naquele momento, é porque viria algo melhor na minha vida. As percas na nossa vida ficam difíceis de entender quando nós estamos no comando. Quando Deus está no comando, as coisas se tornam mais visíveis e muito mais acessíveis. O problema é que nós queremos que as coisas sejam conforme a nossa vontade. É o tal do egoísmo e o parente dele, o egocentrismo. De estarmos no centro. Numa formação esses dias nós estamos prestando à comunidade, eu falava isso porque tinha uma das pessoas que reclamava que estava se andando muito na missa, durante a missa, no começo, na organização da missa. E eu concordei com a pessoa, falei: tá certo. Por quê? Na verdade não é que está andando muito, está se desfilando. A pessoa não contenta em passar, ela tem que desfilar, ela tem que chamar a atenção, tem que ser o centro. Ela não consegue passar discretamente. Nós tivemos um encontro aqui esses dias no Congresso das Comunidades, e eu fiquei com receio de entrar com um pacotinho de refrigerante ali para não chamar a atenção, para não ser eu o centro das atenções e nem o bendito fardo de refrigerante. Por quê? Não era eu o centro das atenções, assim como nós não somos o centro das atenções, e sim o nosso Deus. E nós estamos fazendo na nossa vida ao contrário, sempre somos nós em primeiro lugar. Aí a gente vem com aquela questão: tem que se ter amor próprio. Não vamos distorcer as coisas. Sim, Jesus diz: tem que ter o amor próprio, de amar a minha vida, de amar a minha vida que aceita Jesus no comando, Deus no comando. Isso é ter amor próprio. Isso é amar
Mas é preciso hoje nós perdermos esse status na nossa vida de sermos os donos da nossa vida em primeiro lugar, ali no topo. Deus precisa comandar a nossa vida, irmãos. Eu digo para vocês que é um risco, porque nós estamos nos escravizando. Quando a gente se escraviza, nós temos um dono e nós mesmos somos nossos donos. Deus não está muitas vezes no comando. Aí o que acontece? Nós começamos a trilhar caminhos, fazer coisas que não eram para ser feitas, caminhos que são trilhados que não eram para ser trilhados, porque foi feita a nossa vontade e não a de Deus. Isso é um risco muito grande. Às vezes as coisas, eu costumo pensar, e as pessoas costumam dizer isso, quando tudo está certinho, alguma coisa tem gente que está caminhando, está uma beleza, né? Sai de um emprego, caminha para o outro, glória a Deus, bate na porta, aparece, vem um outro, e é só bênção, glória, fica a gente meio assim, a saúde perfeita, está tudo maravilhoso, está tudo... Cuidado, porque às vezes está acontecendo a sua vontade, você está barrando algo de Deus. Por quê? Deus, ele não coloca empecilhos, Deus não coloca barreiras, mas quando elas surgem, Deus permite isso na nossa vida, porque através de uma barreira você vai se sobressair e louvar e glorificar a Deus muito melhor e em maior quantidade. Como eu disse, foi preciso eu perder a minha esposa por 1 ano de namoro para que eu tivesse ela 16 anos junto comigo agora. Isso é necessário, as percas são necessárias para que a gente ganhe. Se eu tivesse choramingando a minha vida lá atrás, porque eu perdi naquela época a minha namoradinha, hoje eu não seria feliz ao lado dela. A vida não parou porque eu perdi a minha namoradinha, a vida segue. Se você tem perdido alguma coisa na tua vida, irmão, irmã, a vida segue em Jesus. Ele está no comando. Nós não. O que muitas vezes acontece é que nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Uma das coisas que mais atormenta o nosso povo, quando se perde um emprego, nós ficamos de que forma? Desesperados. Pessoas desesperadas em esperança. Aí a gente vai para a palavra de Deus, um monte de palavra, confia no Senhor. Quem tem Deus no comando, é Ele que vai direcionar. Se você perdeu o emprego, você vai passar até um bom tempo sem emprego, se assim for. Mas eu digo uma coisa, irmão, com Deus, você não vai passar necessidade. Não vai morrer de fome, não. Em todo canto tem alguém que doa um alimento para você. A não ser que você queira escolher, né? Aí não. Mas se não, todo lugar tem um pouquinho de comida para você. Todo canto. A percepção da palavra para nós hoje é de que nós precisamos entender isso. Nós estamos escravizando a nós mesmos. Eu pergunto para vocês, quando me falarem em março, você é egoísta? Você é meio egocêntrico? Vou parar, vou pensar, eu acho que não. Porque eu sei que é uma coisa que é negativa. Agora deixa a pessoa que está em oração por você, deixa as pessoas que convivem com você começar a te analisar. Você vai perceber que a pessoa vai jogar na tua cara: você é um egoísta. Você é um egoísta. Acho que uma vez a minha esposa falou isso para mim. Eu me lembro. Aí nós conversamos, né? E eu fui ver os pontos em que ela estava falando que eu era egoísta. Tem que haver mudança? Tem que haver mudança? Tem que haver mudança. De repente, ao sentar à mesa, ao servir, eu vou e pego um prato, os meus talheres, um copo, e já vem cheio, e o resto fica tudo na pia ou no fogão. E ela pergunta: de quem é? Aí, como a pressão está grande, era seu, amor. Era seu, amor. Não era do meu amor. Era meu, egoísta.
gente começa a mudar. Hoje eu tô 5 pessoas, 5 pratos, talheres para todo lado, muitos copos. Isso é percepção e mudança, porque alguém me auxiliou a dizer, a perceber que eu era egoísta. Eu tenho certeza que se as pessoas forem te apontar como egoísta, você vai achar o quê? Eu? Egoísta é? Você. É isso que está matando o povo, escravizando o povo, porque nós não queremos admitir que somos egoístas, que pensamos em nós mesmos. Eu quero finalizar dizendo isso mais uma vez no âmbito espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, é você que me ouve pela web rádio. Nós temos que começar a perceber que espiritualmente nós estamos sendo muito egoístas, muito egoístas. Nós queremos que as coisas comecem a acontecer da nossa forma espiritual também. Quantas vezes eu vejo as pessoas querendo milagres, querendo graças, porque é um benefício mais para ela do que para Deus. Porque eu vou usufruir melhor daquela graça, daquele momento, do que o próprio Deus, da alegria de Deus. Essa semana a gente viu no Evangelho que Jesus passava e acontecia ali aquele velório do filho da viúva de Naim. Jesus se compadeceu, tocou o caixão, o homem levantou e está tudo certo, porque Jesus se compadeceu. Foi a vontade do Senhor no momento de dor, no momento de sofrimento. Assim também tem que ser com a nossa vida. Se nós às vezes clamamos tantas vezes um milagre, esse milagre não vem, não é realizado, acreditemos que a vontade do Senhor vai acontecer em nossas vidas. Isso é um fato espiritual. Vamos clamar, pedir pelas graças, mas ao mesmo tempo colocar Deus no comando. Seja feita a vossa vontade, Senhor. E nós temos aqui muitos testemunhos que poderiam ser partilhados nesse sentido. Para quem não veio no congresso, se me permite, nós temos aqui o caso dos nossos irmãos de comunidade da Rose e do Rogério, que no momento de dor, onde perderam ali a sua filha prematura, pequenininha, ali na gestação, no final, estão aqui junto com Deus. Momento de dor, é lógico que a vontade deles é que ela sobrevivesse, que ela estivesse aqui conosco. Mas quem estava no comando da vida deste casal? Deus. E Deus no comando, as coisas ficam mais acessíveis. Nós conseguimos perceber a vontade dele e nós damos glória a Deus. Irmãos, eu não sei qual a sua necessidade neste momento, o que está realmente escravizando a sua vida, o seu eu. Mas deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus no comando. Eu convido você um momento a ficar de pé. E nós vamos renunciar a isso. A palavra de Deus em Lucas 9:23 vai nos dizer isso. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Se você quer ir a Jesus, renuncie a si mesmo.